Vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu só colocar esse tablet aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Amém. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Até aqui. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu sou tão grato a Ti, Deus. Meu Deus, que alegria no meu coração é poder estar na casa do Senhor. Que alegria há no meu coração de saber que o Senhor está aqui, Pai. Obrigado, Jesus. Existe uma canção que diz assim: Deus está aqui, aleluia. Vamos lá, igreja. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. É isso aí. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Deus, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai. A Tua presença é notória neste lugar, Pai. Meu Deus, vai passeando no nosso meio. Meu Deus, vai tocando nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, vai transformando, meu Deus, a nossa vida de dentro para fora, Senhor. Meu Deus, o Senhor é tão especialista nisso, o Senhor sabe fazer tão bem isso, Pai. Então nesta noite, à medida que a Tua palavra for sendo ministrada, Senhor, vai nos tratando, vai nos confrontando, meu Deus, vai mudando as coisas na nossa vida, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós viemos até aqui nesta noite para sermos tocados pela Tua palavra. E aqueles que estão diante da Tua palavra jamais permanecem da mesma maneira, Senhor. Que venha sobre nós a Tua palavra nesta noite. Eu peço ao Senhor, Pai, que toda distração, todo cansaço, toda preocupação caiam por terra agora, em nome de Jesus. Todo e qualquer impedimento espiritual cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que os Teus filhos estejam com os ouvidos muito bem abertos, os olhos muito bem abertos, para ouvirem e enxergarem, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém tem poder para isso. Então eu peço ao Senhor, me ajude nesta noite. Conduza-me, Espírito Santo, em todo o tempo, debaixo do Teu querer e da Tua vontade.
que eu possa ouvir com clareza cada uma das tuas direções, que o Senhor dirá ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus, amém, meu Deus, glória a Deus, amém, queridos, podem se assentar. Nós estamos falando, né, esse mês todo acerca de um tema chamado compromisso, né? O compromisso é o assunto que nós estamos tratando ao longo desse mês, né? O tema que Deus colocou em nosso coração, e graças a Deus, porque aqui desse altar nós já pudemos ouvir palavras tão abençoadas que nos ensinaram e estão nos ensinando acerca do compromisso com Deus, compromisso com a obra de Deus, né? Compromisso com o corpo de Cristo, com os irmãos, com a igreja e tantas outras coisas, né? E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre esse assunto. Essa mensagem eu trouxe ela, parte dela eu trouxe no final do ano passado, ali por volta de novembro, mas eu gostaria de voltar nela novamente, porque ela encaixa muito bem dentro desse assunto do compromisso, tá? Bom, antes de nós entrarmos no que eu quero falar, e para que eu e você possamos entender esse texto que eu acabei de ler, esses dois versículos que são até meio que confusos, né? Eu gostaria de colocar você dentro desse contexto, né? Então, esse contexto, queridos, é o seguinte: Jesus, ele havia, né, ministrado a última ceia aos seus discípulos, e após ele ministrar essa última ceia aos seus discípulos, ele pega os seus discípulos e ele leva os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E ali naquele lugar chamado Getsêmani, Jesus ele ora, né? Talvez muitos aqui sabem essa passagem. Jesus ele ora ali, faz aquela oração pedindo ao Pai que se possível passasse dele aquele cálice, né? Contudo não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E aí logo após esse período ali, esse momento da oração de Jesus, os guardas chegam e eles então pegam Jesus e eles levam Jesus com eles. E a partir dali, uma multidão começa a caminhar, né, atrás de Jesus, atrás daquele evento que estava acontecendo, com o propósito de ver o que iria acontecer, né? Muitos ali estavam caminhando ali com curiosidade, para saber o que ia acontecer com a pessoa de Jesus, porque ele estava sendo preso, né? E no meio desse contexto todo, aparece esse jovem. E esse jovem, ele começa também a andar junto com essa multidão, seguindo Jesus. Ele estava ali junto com aquela multidão, seguindo Jesus. Esse jovem, ele foi despertado por uma curiosidade, né? Ele estava vendo aquela multidão de pessoas caminhando, e aquilo deixou ele curioso, e ele entrou junto com aquelas pessoas, e ele começou a caminhar junto com aquelas pessoas, né, para ver também o que ia acontecer com Jesus. Porém, num determinado momento, tentaram prender aquele jovem, e ao tentarem prender aquele jovem, ele foge, deixando ali as suas vestes, e ele sai correndo, né, fugindo ali, né, daquele lugar, daquele ambiente, e deixando aquilo ali e partindo. E isso é muito curioso, queridos. Por que é muito curioso? Porque isso mostra que aquele jovem estava seguindo Jesus, porque havia nele uma curiosidade pela pessoa de Jesus. Ele estava curioso para saber quem era Jesus e o que iria acontecer com Jesus, mas ele não tinha nenhum compromisso com a pessoa de Jesus. O fato, porque aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas como é que você pode dizer que ele não tinha nenhum compromisso com Jesus? O fato de, na hora que ele sofreu ali uma retaliação, abandonar Jesus e sair correndo, deixa claro para mim e para você que ele não tinha um compromisso com Jesus. Porque quem tem um compromisso, na hora que a dificuldade vem, ele não corre, ele permanece e fica junto até o fim.
Pessoas que são compromissadas, elas permanecem mesmo em meio às lutas até o fim. E o que eu quero dizer para você com isso? Infelizmente, meu irmão, acredite você, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Elas estão curiosas com a pessoa de Jesus. Elas estão curiosas por aquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Elas estão seguindo o fluxo e a multidão. Talvez algumas por ouvirem, olha, Jesus cura. E elas estão passando por um problema de enfermidade, e elas dizem assim, então eu vou lá, porque se Jesus cura, eu posso ir até lá, porque Ele vai me curar. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou até lá, pode ser que Ele cure, como pode ser que não cure, mas eu estou no lucro se Ele curar. Infelizmente, queridos, a igreja está cheia de pessoas curiosas, mas que não têm compromisso algum com o Senhor. Elas querem ver o que vai acontecer. Elas querem estar presente para ver o que Deus vai fazer, mas elas não querem nenhum compromisso com o Senhor. Eu diria para você tranquilamente, escute bem o que eu vou dizer para você, e não fique chateado comigo, porque eu preciso dizer. Infelizmente, as igrejas, elas estão cheias de pessoas que seguem a multidão, mas que não têm uma experiência com Jesus. Não tem uma sequer experiência com Jesus. Elas sabem quem é Jesus porque ouviram falar. Jesus é aquele que está indo lá na frente, está vendo? Aquele lá que estão amarrando ele, que amarraram ele, aquele lá é Jesus. Jesus é aquele que morreu na cruz por você, esse é Jesus. Mas elas não têm uma experiência sequer com Jesus. E meu irmão, elas nunca tornaram-se discípulos de Jesus. Elas nunca firmaram um compromisso de discipulado com Jesus. Porque tudo que Jesus espera de mim, de você, é um compromisso chamado discipulado. O que Jesus quer de mim, de você, é que eu e você possamos nos tornarmos discípulos dele. Essa é a expectativa que há no coração de Jesus, para que eu e você possamos nos tornar discípulos dele, termos um compromisso com ele, assumirmos um compromisso de fato com ele. Mas esse é o grande desafio. Se eu assumir um compromisso com Jesus, eu não vou poder mais viver a vida que eu vivo, eu não vou ter mais as regalias que eu tenho, porque quando você assume um compromisso com alguém, a sua vida já não é mais a mesma. Quando eu era solteiro, eu tinha uma vida de solteiro, eu não tinha que prestar conta, né? Às vezes eu prestava conta para o meu pai e para a minha mãe, mas eu era um cara maior de idade, muitas vezes eu não prestava conta para o meu pai e para a minha mãe, né? E eu seguia a minha vida, mas o dia que eu decidi ter um compromisso com a Rose, e eu assumi esse compromisso com ela, eu preciso prestar contas para ela, da onde eu vou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer. Quando eu era solteiro, eu frequentava determinados lugares, que quando eu me casei, eu não posso frequentar mais. A verdade, irmãos, escute isso. O maior problema dos casamentos é que os jovens casais, após se casarem, o marido e a mulher querem continuar vivendo a mesma vida que vivia quando era solteiro. E não existe isso. Se você quer viver uma vida de solteiro, continue solteiro. Porque se você casar, a sua vida nunca mais será a mesma. Alguém que se casou, mudou a vida dele. O que eu mais vejo é isso. Por exemplo, o cara gostava de jogar futebol, a vida dele se resumia no futebol, e ele foi e casou com uma mulher que não gosta que ele jogue futebol, mas ele quer continuar jogando futebol. O que vai acontecer com o casamento dele, irmão? Ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Então é melhor você não casar. Casa com a bola, fica com a bola. E está tudo certo, você não vai ter problema. Você vai poder jogar bola o quanto você quiser, a vida toda. Agora, casar e jogar bola, não tem como. Então são coisas que eu preciso parar e pensar. A mesma coisa eu quero dizer para você com Cristo.
Quando eu não era crente, quando eu não era cristão, eu frequentava determinados lugares. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus e eu me converti, não convém a mim entrar em determinados lugares, irmãos. Não convém a mim andar com determinadas pessoas. Não porque eu não quero, mas porque Cristo não se agrada. E se eu quero agradar a Cristo, eu não posso mais viver a minha vida como eu vivia antes. Quantas pessoas, elas me procuram e elas se colocam diante de mim com vários. Esse argumento, irmão, ele sempre vai existir. Pastor, crente pode beber ou não pode beber? Esse argumento sempre vai existir. E as pessoas vêm com aquela mesma conversa. Não, porque a Bíblia. Irmãos, olha, eu não decido a vida de ninguém, eu não mando na vida de ninguém. Você faz o que você achar melhor. A minha pergunta para você é: se você hoje beber bebida fermentada, alcoólica, a pergunta é: você acha que Cristo se agradaria disso? Você não tem que responder para mim, você tem que responder para Ele. Não é para mim. Será que Cristo se agradaria de eu e você estarmos frequentando determinados lugares, ouvindo determinadas músicas, andando com determinadas pessoas? Será que Cristo se agradaria com isso? Eu tenho um compromisso com Cristo, irmãos. E quem tem um compromisso com Cristo, um dia aceitou essa aliança. E se você tem uma aliança, você tem que abrir mão de determinados lugares. Não convém. Mas, Rogério, são meus amigos, verdade. Mas como é que eu vou num lugar que os meus amigos escutam músicas? Vai até o chão, vai até o chão, e tum, 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 vai até o chão, vai até o chão, tum, 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 vai até. Explica aí para mim, irmão. A pergunta não é para, você não tem que responder para mim, a pergunta é: será que Jesus se agradaria de você ouvindo vai até o chão? É a decadência. Então eu não quero ter um compromisso com Cristo. Por que eu não quero ter um compromisso com Cristo? Porque aí eu posso ir até o chão e também ir até a igreja. Olha que maravilha, eu consigo fazer as duas coisas. Eu vou até o chão de sábado, ou eu vou até o chão de sexta-feira, e no sábado à noite eu vou até o céu com Cristo. Meu irmão, escute, não seja tolo, querido. Você se engana e você está se enganando a você mesmo, porque a Cristo eu e você não enganamos. Mas só que Satanás tem cada vez mais soltado esse veneno. A velha serpente está andando no meio do povo de Deus, e ela tem levado o povo de Deus a cada vez achar que isso é normal, a achar que isso é comum. Então, eu nem entrei na palavra ainda, meu Deus, mas tudo bem, vamos lá. Então entenda, querido, se você tem um compromisso com Deus, você precisa escolher que tipo de vida você quer levar, que tipo de postura você quer ter. Amém? E eu poderia dizer uma série de coisas aqui, irmãos. Eu poderia dizer uma série de coisas aqui. É que eu não quero entrar nesse mérito, porque se eu for entrar nesse mérito, alguns irmãos já começam a achar que eu estou perseguindo. O pastor está perseguindo, o pastor já está em perseguição. Mas, irmãos, eu não estou perseguindo ninguém, não. A minha questão é, se eu tenho uma aliança com Jesus, a Bíblia diz que eu e você, nós somos o que de Jesus, irmãos? O que a Bíblia diz que nós somos? Diga assim: a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Aí eu pergunto para você: você acha mesmo que um noivo gosta de ver a sua noiva com vestes inadequadas? Você acha mesmo que o noivo gosta de ver a sua noiva com palavras inadequadas? Com comportamentos inadequados? Frequentando lugares inadequados? Porque eu e você temos um noivo, se nós temos um compromisso. Quantos aqui são a noiva de Cristo? Eu sou a noiva de Cristo e eu estou esperando Ele vir me buscar, o meu noivo vir me buscar. E eu acredito que em breve Ele virá. Em breve Ele virá, irmãos, porque cada dia que passa, as aberrações estão maiores, os absurdos estão maiores.
Então cada vez me assusta o que eu estou vendo, e eu posso imaginar que o noivo esteja às portas, e quando ele vier te buscar, como você vai estar? Lembre, compromisso é sério, meu irmão. Nós já falamos sobre isso. É sério. Quando eu tenho um compromisso, eu preciso, quando eu estou comprometido, né? Todos os dias eu volto para minha casa. Às vezes é difícil, né? Às vezes até minha mulher fica assim, meu Deus, né? Eu volto, demora um pouco para voltar, mas eu volto. Nem que for 3 horas da manhã, eu chego por lá. Nem que for para dar uma passada, ela vai falar, paz Senhor, eu sou aqui ainda, Rogério, moro nessa casa. Não, tudo bem. Mas eu volto para minha casa. Por que eu volto, irmãos? Porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. Como que eu tendo um compromisso com Jesus, eu apareço de vez em quando para encontrá-lo? Porque ele está aqui. A Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estão no nome dele, ali ele. Então ele está aqui, querido. Como que eu apareço de vez em quando para me encontrar com meu noivo? Que compromisso é esse, irmãos? Se você tivesse compromisso, se você namorasse alguém, ou você fosse casado com alguém que de vez em quando aparece, você continuaria casado? Apareceu hoje, ó. Meu irmão, eu garanto para você que a mulher que eu tenho, se eu aparecesse de vez em quando lá em casa, eu ia chegar lá, as coisas já estavam tudo lá perto do carro. Pode pegar, é seu, viu? Bonitão, pode carregar e ir embora, porque aqui nessa casa você não mora mais. Não faz sentido, irmãos. Mas a impressão que eu tenho é que com Cristo é diferente. Com esse noivo, Jesus, tudo pode. Então eu venho quando eu quero, eu venho quando eu estou à vontade, eu venho quando eu estou de boa, quando eu estou cansado eu não preciso ir. Então o comportamento desse jovem fica claro que cada vez mais eu tenho visto dentro da igreja, pessoas como esse jovem, que estão curiosos com o que Jesus pode fazer, mas que não querem nenhum tipo de compromisso com ele. E logo quando a coisa aperta, porque ela aperta, irmãos. Você quer ver apertar? Começa a caminhar para valer com Cristo. Faz um compromisso sério com Cristo. Começa a se firmar de verdade com Cristo. E você vai ver se o negócio não vai afunilar. Vai, meu irmão. E por que vai afunilar? Que é para eu e você vermos se nós realmente temos um compromisso com Cristo. Depois tudo vai ficar bem. Mas num primeiro momento é isso. É para ver se eu e você temos um compromisso ou se nós vamos espirrar como esse jovem espirrou. E infelizmente, irmãos, acredite, a maioria hoje, ela o que aconteceu, meu irmão? Rapaz, você é doido, pastor, comecei na igreja, o inimigo se levantou lá em casa, só guerra, só briga lá dentro de casa, uma dificuldade enorme. E o que você está fazendo? Não, nós saímos da igreja. Rapaz, mas você saiu da igreja? É agora que você tinha que estar na igreja? Então, é assim, irmãos. Então, quando eu olho para o comportamento desse jovem, eu vejo 2 problemas que acontecem com as pessoas que não têm compromisso com Deus. E é esses 2 compromissos, esses 2 problemas que eu quero trazer para você refletir nessa noite. Amém? O primeiro problema é que quem não tem compromisso com Jesus são pessoas que aparecem, mas de repente elas desaparecem. Elas aparecem, mas de repente elas desaparecem. Elas chegam na igreja e vão se envolvendo. Daqui a pouco está cantando no louvor, o outro está pregando, o outro está servindo na diaconia, e cada um fazendo uma coisa, e daqui a pouco você olha e fala, e cadê fulano de tal? E cadê o irmãozinho tal? Cadê a irmãzinha tal? Sumiu, desapareceu, não voltou mais. Quem não tem compromisso com Jesus, queridos, infelizmente passa por isso, aparece e ao mesmo tempo, de repente, desaparece. E por que isso acontece, pastor? Porque essas pessoas não têm raízes. Quando você não tem suas raízes em Cristo, você não permanece, meu irmão. Você não consegue permanecer. Essas pessoas, ela está naquele lugar. Olha que interessante. Elas estão naquele lugar. Elas se vestem parecido com aquele lugar. O cara andava com as camisetonas, tênis, coisa e tal. De repente você vê ele chegando aí na igreja, você fala, glória. Aí ele, tem uns que já não é mais, as igrejas mais tradicionais, né? Ele fala, glória a Deus, aleluia, varão do Senhor.
aleluia. Outros falam, e aí varoa, a paz do Senhor. Eles falam a linguagem daquele ambiente, eles se vestem como aquelas pessoas se vestem, né? Eles cantam aquilo que aquelas pessoas cantam, eles começam a falar a linguagem que aquelas pessoas falam naquele lugar, mas eles nunca tiveram um encontro com Jesus. Meu irmão, escute, se vestir como crente, falar como crente, cantar como crente, sem ter um encontro com Jesus, não te mantém em Cristo no dia mau. Se você não tiver um compromisso com Jesus, se você não carregar marcas de um encontro com Jesus na sua vida, você não permanece em Cristo. Hoje, você não encontra mais pessoas na igreja que elas vêm trazendo suas marcas de um encontro com Jesus. A minha pergunta é: você tem marcas de um encontro com Jesus? Você carrega na sua vida marcas de um encontro com Jesus? Eu queria ler um texto e usar ele como exemplo, muito interessante sobre isso, que está lá em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32, do 27 até o 31. Você conhece esse texto? Creio que a maioria conhece, né? Diz assim, ó: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Versículo 31, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Irmãos, esse texto, ele retrata exatamente um homem que teve um encontro com Deus, e esse encontro com Deus trouxe para a vida dele uma marca, e essa marca nunca mais saiu do corpo desse homem. É interessante que é muito bacana quando você vê isso. Imagina Jacó andando, né? E Jacó ali mancando com a coxa dele que havia sido deslocada daquela luta. E eu acho isso muito lindo, porque Jacó, ele não só lutou com Deus e com homens, mas a Bíblia diz que além de lutar, ele fez o que, irmãos? Ele perdeu? Não, queridos, ele venceu. A Bíblia diz que ele venceu. Se o anjo não tivesse dado uma pancada na coxa dele, deslocado a coxa dele, ele não desistia daquela luta, irmãos. Era mais ou menos assim: Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu vou ter uma experiência com o Senhor na minha vida, e quero o Senhor querendo ou não, hoje o negócio vai ficar estreito entre eu e o Senhor. E quantos de nós temos buscado por isso? Quantos de nós temos lutado por encontros como esse? Quantos de nós carregamos marcas como essa, que você pode dizer assim, ó, aqui ó, foi uma marca de um encontro que eu tive com Deus. Porque são essas marcas, irmãos, que vão nos manter firmes, compromissados com o Senhor. Sabe, queridos, eu carrego comigo muitas marcas de Cristo. Eu tive muitas experiências com o Senhor, mas enquanto eu meditava hoje, nesse contexto todo que eu estava lendo, eu tenho uma marca que eu carrego do Senhor comigo, que é muito profunda para mim. Eu posso parar e me lembrar dela com muita clareza.
Todos aqui, a hora que você vai embora, você vai passar aqui pelo hospital e você vai ver um lugar ali chamado Radiance. Aqui um prédio novo que construíram aqui de frente com o hospital. E ali antigamente era um mato ali, tinha um mato ali, né? Era uma mata ali. E nós recebemos uma notícia que a minha mãe ia ser transferida para a UTI de Jundiaí, e o estado dela é gravíssimo, era gravíssimo. E eu vi o meu pai desesperado, gritando, e aquela situação, a família da minha mãe toda ali, um desespero muito grande. E eu saí daquele lugar ali, e eu desci para aquele terreno, e eu me lembro que eu andei naquele terreno, e eu fiz uma oração, e eu disse: Deus, o Senhor não vai recolher a minha mãe. E eu comecei a orar e dizer: Deus, o Senhor não vai recolher. Eu dizia assim para Deus: o Senhor não tem o direito de recolher a minha mãe. O Senhor não tem esse direito de recolher a minha mãe. Deus, eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando, e irmãos, acredite, eu usei a Bíblia, eu dizia a palavra de Deus para Deus, eu lembrava a Deus de versículos bíblicos e dizia para Ele: a tua palavra diz em Marcos no capítulo 11, e o Senhor zela pela tua palavra, Deus, e como o Senhor zela pela tua palavra, eu estou orando e estou crendo. E uma voz bradou dentro de mim assim, dizendo assim: eu já recolhi a sua mãe. E eu disse: não, o senhor não vai recolher. E eu me lembro que eu saí dali, irmãos, e a minha mãe já tinha sido transferida para Jundiaí, fomos eu, o César, e fomos para Jundiaí, chegamos lá, e o César, com todo o conhecimento que ele tem, ele falou: olha, essa noite é uma noite crucial para ela. Essa noite é o divisor de águas. Se ela passar por essa noite, as coisas mudam, mas se não acontecer aquilo que nós estamos esperando, fica muito mais grave. Eu peguei o carro, irmãos, eu falei: amém, César, glória a Deus. E eu voltei para casa, e eu passei a noite jejuando e orando, irmãos. No dia seguinte, nós tínhamos que ir para o São Vicente, para ir fazer uma visita para ela, e nós fomos para o São Vicente. Eu, a Rose e meu pai. E nós estávamos sentados naquela praça que tem de frente para o São Vicente, lá no centro de Jundiaí. E um amigo, um grande irmão em Cristo, Márcio, ele ligou para mim e falou para mim: onde você está? E eu disse para ele: eu estou aqui em Jundiaí. Ele falou: me diga onde você está. Eu falei: eu estou aqui no centro da cidade, aqui assim, assim. Ele falou: então segura aí que eu estou indo aí. E ele foi até lá. Ele chegou para mim e falou para mim: cara, você está jejuando, né? Eu falei: eu estou. Ele falou: então nós precisamos sair daqui, vamos lá comer alguma coisa. Eu falei para ele: cara, eu não vou, cara, você não está entendendo, eu não vou, esquece isso aí. Ele falou para mim: cara, eu vim aqui, vou te entregar o recado, cara. Deus vai recolher sua mãe, te prepara, porque Deus vai recolher. Não tem jeito, já está decidido. Irmãos, pensa numa marca, pensa numa marca, pensa na hora que eu cheguei naquela salinha do São Vicente, que aquelas pessoas olharam para mim e falaram assim para mim: sua mãe faleceu. Estava eu e a Rose. E eu olhei para o lado e eu vi a Rose numa situação de desespero absurdo. E aquela mulher, cheia de psicólogo ali e tudo mais. E aí os caras: não, você quer falar alguma coisa? Eu falei: não precisa falar nada. Eu falei: eu quero agradecer pelo cuidado que vocês tiveram e tudo mais. Na hora eu passei a mão no telefone, liguei para o César. Falei: César, eu preciso da sua ajuda. Traz ali, eu preciso ajudar a Rose está desesperada e eu preciso continuar com isso aqui. Eu preciso ir lá, eu preciso liberar o corpo, eu preciso fazer tudo isso. Irmãos, tudo isso são marcas que nós carregamos conosco, são marcas. Eu nunca vou me esquecer daquela voz que falou dentro de mim. E eu quero que você entenda que eu e você temos que cair, e tantas outras. Eu poderia contar inúmeras marcas aqui, mas o que eu quero dizer para você é que isso é o que me mantém de pé até hoje. Num primeiro momento, a minha vida virou de ponta cabeça, mas hoje o Senhor já falou comigo e já me esclareceu porque Ele fez tudo aquilo. E hoje eu agradeço por ter feito tudo aquilo. Mas até eu entender isso, mas o que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos carregar marcas. Quais são suas marcas? Porque são as marcas que você tem em Cristo que vão gerar em você compromisso com Ele. Não é caminhar com a multidão, não é andar no meio do povo, não é ficar gritando: eu te amo, Deus, louvai a Deus. Não, são marcas.
E são marcas que você vai viver no seu dia a dia. São lutas que você vai ter que ter com Deus. A minha vida tem que ser mudada, Deus. E a tua palavra diz que ela vai ser mudada. Mas se eu e você não entendermos isso, nós não vamos estar como Jacó. E eu imagino, sabe, quando as pessoas olhavam Jacó passando e dizendo: rapaz, por que Jacó manca? Você não sabe? Eu não sei. Rapaz, o cara lutou com Deus, cara. Jacó lutou com Deus, cara. Jacó, chega aqui, Jacó, chega aqui. Senta aqui nessa roda, Jacó. Conta para nós aquela experiência. Irmãos, escute bem o que eu vou dizer para você. Às vezes eu sento em algumas rodas e algumas pessoas dizem assim: pastor, conta de algumas das tuas experiências com Deus. E eu vejo que elas ficam ali, sabe, rapaz, tal. Irmão, presta atenção. Deus não quer que você fique ouvindo as minhas experiências. Deus quer que você conte as tuas experiências. Deus quer que você possa sair aí para fora falando que você o conhece, mas não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Assim como Jó, quando começou a passar pela prova, e a hora que ele terminou, ele falou: agora eu conheço a Deus, mas não de ouvir falar, eu conheço a Deus, de andar com Ele. Eu e você precisamos dessas marcas, porque são essas marcas que vão me levar e vão te levar a termos compromisso com Deus. Quais são as marcas que você carrega hoje de um encontro com Deus? Você tem buscado por essas marcas? Você tem buscado por esses encontros? Cada vez menos eu vejo pessoas querendo ambientes de oração. Cada vez menos eu vejo pessoas querendo ambientes onde se busca e se invoca a presença de Deus. Mas o único lugar que você vai encontrar a Deus é quando você fechar a porta do seu quarto, lá e em secreto, se encontrar com o seu Deus. Ele diz para mim e para você isso, lá em Mateus, no capítulo 6. Entre no seu quarto e feche a porta, e em secreto eu falarei contigo, e você falará comigo. Irmãos, cada vez menos nós temos isso. Eu digo a você e repito, não é essa igreja, qualquer igreja. Eu frequentei igreja de 2, 3 mil membros, e eu era líder do ministério de intercessão de uma igreja de 3 mil membros. E quando nós tínhamos as nossas reuniões de oração, numa igreja de 3 mil membros, quantas pessoas nós imaginamos que deveríamos ter numa reunião de intercessão, irmãos? Para orar, né? Agora nós vamos orar, povo de Deus. Quantas pessoas você acha que nós tínhamos? 100 pessoas, às vezes 50, às vezes 30, e nós como intercessores, bons intercessores, adivinha quando era a nossa reunião de intercessão? Domingo pela manhã, às 8 horas, porque quem é crente, é crente. Era sempre os mesmos. E não era uma igreja pequena. Por quê, meu irmão? Porque cada vez menos as pessoas estão menos preocupadas em experiências com Deus. Mas eu volto e repito a você: são as tuas experiências com Deus que vão te marcar e vão gerar em você um compromisso com teu Deus. Porque aqueles que foram tocados como Jacó por Deus, nunca mais são os mesmos. Nunca mais são os mesmos. Jamais, em tempo algum. Agora, para isso, eu preciso ir e estar num ambiente aonde Deus está. Aonde Deus está. Nós fazemos as nossas vigílias aqui de sexta-feira, e elas são uma bênção. Mas eu vejo até que tem muitos irmãos que são tão contidos, né? Há uma... eu não vejo ninguém saindo aqui que nem louco, gritando, correndo aqui dentro desse ambiente, falando: Deus, eu não vou sair daqui hoje se eu não encontrar o Senhor aqui. Porque eu imagino que alguns vão falar: pega ele, põe numa salinha ali dentro, tranca ele ali, desliga tudo, fecha, apaga a luz, para ver se ele está louco isso aí. Não tem mais, irmãos.
Não tem. Não tem. E o cara desesperado. O que aconteceu com o cego de Jericó quando ele soube que Jesus estava passando por aquele lugar, irmãos? Ele ficou calado e contido? Não. Ele falou: hoje eu vou ser curado. E eu vou começar a gritar agora: Jesus, 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 filho de Davi, filho de Davi. E ele gritava, e isso incomodava as pessoas à volta. Os próprios discípulos falaram: Jesus, manda esse cara calar a boca. Esse cara não para de gritar e atrás sai gritando que nem um louco, está atrapalhando a gente. Mas o que mudou a vida dele, irmãos? Cada vez mais eu vejo reunião de oração fria, gelada. O fogo e o poder de Deus, eu não acredito nem que Deus queira se derramar naquele lugar, porque Deus se derrama na onde as pessoas desejam que Ele se derrame. Como é que Deus vai se derramar num lugar onde as pessoas não fazem nem questão dele se derramar? Ah, Deus, eu estou aqui, mas se o Senhor quiser que se derramar, pode se derramar. Se o Senhor não quiser também, está tudo certo. Eu vim aqui, passei minha digital lá, o pastor tem um controle de quem vem e não vem na reunião. Já assinei o meu cartão de ponto. Então estou aí, estamos aí. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Dá uma olhada no relógio, meu Deus, meia hora. Aleluia, aleluia. E ele fica ali, às vezes até intercede: Pai, em nome de Jesus, que esse relógio ande mais rápido, Senhor. Aleluia. Acabou a reunião de oração. Você não vê mais cara saindo, chorando, dando cabeçada na parede. Irmão, nós já vivemos momentos como esse. Nego louco. Você vai ficar aí, cara? Daqui eu não saio, cara. Largado no chão ali, ó. Morreu. Está no terceiro céu já. Larga aí, velho. Fecha a porta e vamos embora. Amanhã nós pega ele aí. Tem, irmãos. E a pergunta é: quem que é isso? Quem que é isso é quem tem compromisso com Deus. Agora, aquele que só tem curiosidade em Jesus, ele só está esperando uma coisa: o milagre de Jesus. A hora que Jesus entrar aqui dentro e começar a fazer milagre, eu quero. Aí eu quero estar lá. Eu quero pegar um pouquinho para mim desse milagre. Meu irmão, não seja tolo, querido. Não procure ter marcas com Jesus. Procure só ser um seguidor de Jesus. E você vai ver onde você vai parar daqui a um tempo, na sua caminhada cristã. Um outro problema que eu vejo que acontece com pessoas que não têm compromisso com Deus é que elas têm uma cobertura muito frágil. Diga assim: cobertura muito frágil. Meu irmão, esse texto que nós acabamos de ler de Marcos 14, ele fala que quando aqueles homens tentaram prender aquele jovem, ele largou a cobertura dele, ele largou as vestes dele e ele saiu nu correndo. Olha como foi fácil ele perder a cobertura dele. Olha como foi fácil ele permitir que o escândalo dele ficasse à vista dos outros. O que é isso, meu irmão? São pessoas que não têm uma cobertura forte. Quando logo vem um ataque contra ele, ele não subsiste, ele não suporta, ele não aguenta, e logo já começa a aparecer os pecados, os delitos e a vergonha. Eu volto e repito: eles estão no meio, eles participam, andam juntos, mas dentro deles mesmos não tiveram uma conversão, dentro deles mesmos nunca tiveram uma transformação causada pelo Evangelho, o impacto do Evangelho. Meu irmão, o Evangelho, ele não transforma uma pessoa de fora para dentro, ele transforma uma pessoa de dentro para fora. Essa é a transformação de Cristo. Cristo nunca está preocupado com a roupa que eu visto, Cristo nunca está preocupado com o cabelo que eu corto. Isso sou eu e você, isso são doutrinas. O que Cristo está preocupado é com o meu e com o seu coração, é com a minha e a sua vida. As doutrinas que nos levam a isso. Porque se eu subisse aqui no altar hoje para pregar de chinelão de dedo e de bermuda e camiseta, o que você pensaria? Você é louco, pastor subindo no púlpito da igreja de chinelão de dedo e de bermuda e de camiseta? E acredite você, eu já preguei algumas vezes, já preguei, né, em eventos de acampamento, e até algumas pessoas falaram: meu Deus, mas vai subir lá desse jeito? Já subiu, filho, você não entendeu ainda. E eu não subi de chinelo, eu fiz questão de tirar o chinelo. Falei: vou descalço mesmo, que é para confrontar. Meu irmão,
nós estamos totalmente moldados a uma religiosidade, a um modelo estabelecido por homens, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. A pergunta é, e o seu interior, como ele está? Porque a mim você pode enganar vestindo uma roupa bonita e falando glória a Deus, pastor, aleluia. Você pode me enganar contando versículos bíblicos para mim, de trás para frente, de frente para trás. A minha pergunta é, e Jesus? Com o seu coração, você consegue enganá-lo? Não. Não. Então nós hoje precisamos cuidar, queridos, da nossa cobertura espiritual. Por quê? Porque nós não praticamos aquilo que o Senhor nos deu como ferramenta espiritual. Meu irmão, escute. O Senhor nos deu 3, pelo menos, ferramentas espirituais que são básicas para um crente. O nome delas é jejum, oração e leitura da Bíblia. Um crente que não jejua, que não ora e que não lê a Bíblia, meu irmão, ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem cobertura espiritual nenhuma. Mas infelizmente, não é algo que nós estamos muito preocupados nos últimos tempos. Nós nos alimentamos da palavra quando nós vimos no culto. E quando nós chegamos em casa, colocamos a Bíblia em cima do armário. E vamos pegar no sábado de novo, a hora que a gente for vir para a igreja, ou na quarta-feira. Agora, olha que interessante, deixa eu te dar um outro exemplo bíblico aqui. Lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 9. Esse texto ele é muito interessante também. Ele diz assim, ó: um homem chamado Simão, ele vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, e esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, Simão, ele estava caminhando junto com aquelas pessoas, com aqueles cristãos, ele fazia parte daqueles cristãos, ele estava no meio daqueles cristãos, mas ele estava preso pelo pecado, querido. Olha que interessante, ele estava preso pelo pecado. Na verdade, preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Presta bem atenção nisso que eu quero dizer para você nessa noite. Simão, ele estava interessado no que era bom para ele.
ele não estava interessado na transformação que Jesus poderia fazer na vida dele. E esse é o maior problema nosso nos dias de hoje. As pessoas estão interessadas em um Jesus que pode fazer para a vida delas, mas elas não estão interessadas em um Jesus que pode fazer na vida delas. Agora, meu irmão, preste bem atenção. Jesus, ele é um bom pai, não é? A Bíblia diz que se eu semear, eu colho, não colho? Colho, não colho? Então eu posso ter muita prosperidade ou não posso caminhando com o Senhor Jesus? A minha pergunta é: essa prosperidade garante a você salvação eterna? Sim ou não? Então pare de procurar o que Jesus pode fazer por você e comece a procurar o que Jesus pode fazer em você. É em você, é no seu coração, é na sua vida, é na sua família. Sabe, meu irmão, quando Jesus fizer em mim, a consequência disso é prosperidade. A consequência disso é uma vida abundante. Eu não tenho dúvidas. A consequência de um homem, de uma mulher de Deus é ser próspero, é ser abençoado. Eu creio em um Deus que abençoa os seus filhos. Eu creio em um pai que não quer ver seus filhos mendigando o pão. Eu creio nisso. Mas eu não creio que a prioridade de Jesus seja essa. A prioridade de Jesus não é com o seu exterior, não é com a casa que você mora, não é com o carro que você anda. A prioridade de Jesus é com o seu coração, é com a sua alma, é com a sua salvação. E para isso tem que ter um compromisso, meu irmão, porque se não houver um compromisso, não vai acontecer. Muitos vêm para a igreja porque acreditam que vai dar certo. Eu já tentei tantas coisas na minha vida, então eu vou tentar a igreja porque quem sabe dá certo. Meu irmão, vim para a igreja para ver se vai dar certo. Alguém que se aproxima de Cristo já deu certo, não vai dar certo, já deu certo, porque ninguém que chega perto de Jesus permanece como está, nem que ele não queira. Jesus quer, mas muitos vêm para ver se vai dar certo. Muitos vêm para ver se algo de bom vai acontecer para eles, na família deles. E aí, não acontecendo, eles vão embora. Não acontecendo, a cobertura espiritual cai. E logo já começa a aparecer a vergonha. O pecado enrustido, o pecado escondido. Fala como crente, veste como crente, pensa como crente, mas o pecado está lá. E quando o inimigo vem, aí vem o escândalo, e as pessoas olham e falam: meu Deus, você viu o que aconteceu? Jesus, nunca imaginei, nunca pensei que ia acontecer aquilo com fulano de tal. Pois é, meu irmão, são pessoas que estão seguindo Jesus por curiosidade e não por compromisso. Você é alguém que segue por curiosidade ou por compromisso? Vamos lá em Mateus capítulo 5, eu estou encerrando já, Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16. Olha o que ele diz lá, irmãos. Vocês, esse vocês aqui, quem que é? Diga, é comigo que ele está falando. Fala assim: é comigo que Jesus está falando. Não. Agora, fala assim: é comigo que Jesus está falando. Isso aí, é como crente, é comigo. Agora a parada é comigo. Por isso que eu gosto do culto de homens, porque no culto de homens, irmãos, eu pego um sarrafo de pau e ponho aqui do lado, e o negócio vai ficando estreito. Chega domingo, só estou eu aqui, não sobra um, né? Mentira, irmã, brincadeira. É uma mentirinha santa, não ponho pau aqui não, fica tranquilo. Mas eu escondo ali atrás, tá bom? Mas está tudo certo, glória a Deus.
vocês, eu, você, nós somos sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha o que ele está dizendo: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Que na empresa que você trabalha, a luz de Cristo brilhe. Que na vida que você, na sociedade que você mora, a luz de Cristo brilhe. Na escola que você estuda, que a luz de Cristo brilhe. É para isso que eu e você fomos chamados, para brilharmos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, não há nada de mais gostoso, quando você olha alguém dizendo assim: glória a Deus. Você não vai falar nada? Não, não tem o que falar. É só dizer, glória a Deus. Que atitude é aquela? Glória a Deus. É isso que eu e você temos que entender, irmãos. Agora escute bem, querido. Crente é crente. Crente precisa ser crente. Crente tem que ser diferente do mundo, meu irmão. Eu e você, nós temos que ser diferentes do mundo, porque nós somos sal, e o sal tempera. Nós temos que ser luz, e a luz, aonde ela entra, a escuridão não prevalece. Como pode um crente que carrega com ele a luz entrar num ambiente de escuridão e a escuridão continuar ali, irmão? Um crente cheio de Deus, aonde ele entra, é demônio saindo por tudo quanto é porta, não sobra um. E não precisa nem ficar fazendo oração, sai, sai, sai. Não, 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 ele sai gritando igual louco. Eu e você vemos isso na Bíblia. Quando Jesus chegava perto do endemoniado, o que os demônios faziam? Tira ele daqui, tira ele daqui. Por que vocês trouxeram ele aqui? O duro é quando você chega num lugar e o demônio abraça você pelo ombro e fala: chega aí, irmão, vamos trocar umas ideias ali. Vem tomar uma com a mim, vem tomar uma com a gente aí, que nós já estamos tudo em festa aqui. Irmão, nós estamos de brincadeira, cara. Isso é a decadência do evangelho. E presta atenção no que eu estou dizendo para você. Eu não estou falando de sair aí fora, falando que nem crente, aleluia, não sei o que lá, glória, bababá, e põe roupinha de crente. Não. Eu estou falando de caráter, conduta, postura, diante de uma sociedade. Um patrão que olha e fala assim, ó, tem mais igual você lá dentro da sua igreja? Pode trazer que eu quero contratar, porque igual você, eu quero todos que tem lá naquela igreja. O problema é quando ele fala: rapaz, da onde que você é? Bateu um aqui da comunidade. Não, não, isso aí não contrata não, tira fora. Pelo amor de Deus, já veio um aqui, isso é bucha. Meu irmão, nós estamos vivendo a maior decadência de todos os tempos. Crentes que não fazem diferença alguma. Escute, crentes que não fazem diferença alguma, que não têm postura, que não defendem a bandeira de Cristo, que estão no meio das pessoas e você nem consegue saber se elas são crentes ou não mais. Falam de qualquer jeito e não se preocupam com nada. Que são levadas por todo tipo de vento e doutrina. E nós não podemos, queridos. Escute isso. E talvez isso seja uma das piores coisas que eu quero dizer nessa noite para você. Infelizmente, a visão do mundo com relação a nós crentes, ela é a pior. Diga assim, repita comigo. A visão do mundo
em relação a mim, que sou crente, é a pior. É a pior. É a pior. E o pior é que cada dia vai piorar. Imobiliárias não alugam mais prédios para a igreja, porque a igreja não paga aluguel. Empresas não contratam mais funcionário crente, porque eles dão péssimo testemunho e não trabalham. É os pior. Um dia isso já foi sinônimo de indicação para emprego. É crente? Eu quero. Hoje não. É crente? Não quero. Isso é bucha, isso é problema. Agora eu digo para você, como você acha que o reino de Deus fica diante de tudo isso, irmãos? O maior prejudicado é o reino de Deus com relação a mim e a sua postura, querido. O reino de Deus tem sido banalizado. O reino de Deus tem sido escandalizado. Eu fico imaginando, sabe, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Esses dias atrás eu estava conversando com o César, sentado com ele, e eu dizia assim para ele: rapaz, como um homem ou uma mulher que talvez seja um empresário hoje que tenha multinacionais, ele vai entrar dentro de uma igreja cristã, vendo o que ele vê nos tempos de hoje. É como se a igreja se tornasse um palco de circo. E os homens se tornando palhaços, tentando promover de alguma forma o reino de Deus, quando Jesus nos chamou só para uma coisa: pregarmos a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Quem quer ouvir, ouça; quem não quer ouvir, não ouça. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, para que você veja o nível que nós estamos vivendo antes de nós concluirmos a igreja nesses últimos tempos. Eu recebi isso esses dias e eu gostaria de compartilhar com você. Queria que o pessoal de mídia aí pudesse, colocar para nós. Eu não gostaria que isso fosse projetado, viu? Não põe na projeção esse vídeo. Na projeção não, na filmagem, por favor. Todos conseguem enxergar bem ali? Eu queria que vocês vissem mesmo agora. Está dando para ver bem ali? Amém, irmãos? E eu gostaria que o Ministério de Louvor estivesse subindo aqui. Dá uma olhada aí. Ele nos deu a salvação, foi tudo de graça, irmãos. Ele ressuscitou, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz, Ele é a nossa luz, príncipe da paz. Ele morreu por nós na cruz. Amém? Todos conseguiram ver aí claramente? Chocante, né, irmãos? Talvez alguns achem bem legal e até possam vir falar para mim: pastor, nós podemos fazer uma dessa aí na igreja? Eu mandei para a Claudenice esse vídeo hoje à tarde. Eu falei: Claudenice, eu gostaria que você colocasse para nós, porque eu quero propor para os irmãos do louvor e para os membros da igreja, para a gente fazer uma dancinha também na igreja, para fazer algo diferente, né? Irmão, eu não tenho palavra para falar isso aí. Se eu fosse falar o que eu tenho para falar sobre isso, eu ia pedir para os irmãos cortar os microfones e tampar os ouvidos, porque nem Cristo quer ouvir o que eu tenho para dizer sobre isso. Isso é ridículo. Isso para mim é um lixo. Isso para mim acaba com a credibilidade da igreja.
Hoje eu tenho vergonha de dizer, eu sou um pastor. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo de chegar num lugar e alguém perguntar para mim, o que você faz? Eu sou um pastor. Meu irmão, isso não é significado de nada. Na verdade, a pessoa, é melhor você não dizer que é, porque senão você perde até a conversa com determinadas pessoas. Agora, por que eu mostrei isso para você? Porque isso para mim e para você não tem que ser normal, se nós temos compromisso com Deus, irmãos. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que Pedro trabalhou com força e com muita intensidade para a igreja do Senhor ser implantada nessa terra. Não foi para essa decadência que nós estamos vivendo. E ainda que o mundo que nós estamos vivendo esteja caminhando para essa palhaçada, eu e você temos que ser os remanescentes e lutarmos contra isso. Porque Deus nos chamou para sermos crentes, e crentes de verdade, meu irmão, crentes compromissados com Deus. Deus nos levantou para mudarmos a história dessa cidade. Deus nos levantou para mostrarmos a luz de Cristo no meio desse povo. Ainda que nós sejamos diferentes, ainda que nós sejamos criticados, meu irmão, se eu for criticado por todos lá fora, mas essa crítica estiver agradando a Deus, pode tacar pedra o quanto quiser, meu irmão, porque eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer, e eu não vou parar. Eu não vou parar. E é isso que eu quero que você entenda. Nós não podemos nos contaminar, nós não podemos aceitar, nós não podemos nos curvar diante de tudo isso. Eu e você precisamos carregar marcas na nossa vida de um encontro com Cristo. Eu e você precisamos nos encontrar com pessoas e dizer, eu quero te contar da minha marca, do encontro que eu tive com Jesus. Jesus me visitou, Ele falou comigo, eu toquei nele e Ele me tocou. Mas para isso, meu irmão, não é vindo para a igreja uma vez por semana, duas, que vai acontecer. Tem que haver todos os dias um desejo e um anseio na sua alma por encontrá-lo. Talvez o desejo e o anseio na sua alma por encontrá-lo precisa ser superior ao desejo e o anseio que você tem pelas redes sociais, que você não sai dela todos os dias. Talvez eu e você, como noivo, como noivas, temos trocado o nosso noivo por redes sociais. Meu irmão, eu preguei quinta-feira em Votorantim, em Francisco Morato, e eu dizia isso. E eu já preguei sobre isso aqui. Muitos de nós sabemos o que acontece na vida de muita gente por causa das redes sociais, mas nós não sabemos o que está escrito na Bíblia em Mateus 6:33. Muitos de nós sabemos que fulano está viajando na praia, o outro está nos Estados Unidos, o outro está não sei na onde, o outro está não sei na onde, mas nós não sabemos o que está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Só que deixa eu te contar uma coisa. O que muda a sua vida não é saber quem está viajando para lá e para cá, e nem saber da vida dos outros. O que muda a sua vida é o quanto você sabe e conhece do que está escrito na palavra de Deus. E é o quanto você conhece da palavra de Deus e você pratica da palavra de Deus que transforma a sua vida. A minha pergunta é: o que você vai continuar fazendo? Vivendo das experiências dos outros? Vivendo daquilo que os outros estão contando? Puxa, um dia eu estava orando e eu vi um homem passando voando na minha frente. Porque eu vi um homem voando na minha frente. A minha pergunta é: você não gostaria de ver isso também? Mas para você viver isso, você precisa estar junto com homens de Deus que querem viver isso, e você precisa buscar isso como tudo na sua vida. Esse tem que ser o seu maior desejo, essa tem que ser a prioridade da sua vida. Hoje ela é compromisso com Deus, querido. Tenha um
Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor já está trabalhando tanto. Ah, Espírito Santo, como é lindo ver o agir do Senhor neste lugar. Como é bom saber que o Senhor está colaborando com esse ambiente. Espírito Santo, é palpável a tua presença aqui. Espírito Santo, começa a entrar nos corações agora, por favor. Espírito Santo, começa a tomar a vida desse homem. Espírito Santo, faz com que esse homem, essa mulher, nesse momento, ele sinta do alto da cabeça, a planta dos pés dele, a presença do Senhor inundando o coração e a vida dele. Espírito Santo, começa a mover dentro dele um fogo, um calor muito grande dentro dele, dentro dela. Leva ele, leva ela a viver uma coisa mais profunda nessa noite. Espírito Santo, enquanto essa canção vai sendo ministrada, por favor, nós estaremos entoando um cântico, declarando o teu nome. E enquanto nós estivermos declarando o teu nome, trabalha de uma maneira particular no coração e na vida de cada um que está aqui nesta noite. Faça com que eles sintam que o Senhor está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.